A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 5. De Sete a Noé. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Aqui nós tentamos separar o que é religião de ciência e mostrar que é possível ter uma convivência pacífica entre ambas se você compreendê-las melhor. Episódio de hoje. Gênesis capítulo 5, de Sete a Noé. Nosso programa de estudos de hoje. As gerações de Adão até Noé. Pessoas que viviam por séculos. Bem, essa é uma daquelas partes chatas que tem na Bíblia, né? Que é um monte de nomes de pessoas, de alguém é filho de alguém, que é pai de alguém. Mas vamos tentar mostrar de uma maneira um pouco mais legal. Então nós temos aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 1, né, um livro das gerações. Então lá está escrito: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então nós temos uma retomada ali da criação. Vai começar uma genealogia, né? Então uma genealogia a partir de Adão. Então nós temos aqui uma sequência aqui de pessoas que descendem de Adão, né? Agora, vamos observar uma coisa interessante nessa sequência aqui, que é a idade das pessoas. Essa é a parte interessante aqui. Então nós temos aqui a pessoa, né, o ano em que ela teve um filho e o ano que ela morreu. Onde está a cruzinha ali é o ano que ela faleceu, e aí então temos a idade dela, né, no falecimento. Então nós temos aqui pessoas que viveram, né, séculos. Então, Adão viveu 930 anos, seu filho Sete 912, Enos 905, Cainã 910 e Maalalel 895, né, Jered 962. Isso, né, não parece alguma coisa factível para nós, né, que a gente tem assim uma vida de 100 anos já é alguma coisa extraordinária. Então como é que esse pessoal vivia 800, 900 anos? E por que então que não vivem mais? Por que o ser humano não vive tanto tempo se ele vivia? Olha aqui nesse momento aqui, nesse período descrito, estamos falando de um mundo que não tem antibiótico, que não tem farmácia, não tem remédio, não tem tratamento, não tem médico, que você, a partir de um corte aqui, você já pode morrer facilmente. E as pessoas aqui vivem 800, 900 anos, né? Como? Mas aí o último, né, dessa lista aqui, a gente parou no Enoque, né? Enoque, a gente não colocou o falecimento dele, e a gente vai explicar por quê. Tá? Vou explicar por quê. Mas, antes disso aqui, né, para terminar, vamos também observar o momento em que esse pessoal tinha filhos. Então Adão teve o Sete com 130 anos, Enos com 105, Cainã 90, Maalalel 70, Jered 65 e Enoque 162. Então quem teve o filho mais novo aqui desse grupo foi o Jered, né, com 65 anos. É claro que assim, nós temos aqui somente a apresentação dos homens. Então o Gênesis, ele, assim como todo o Antigo Testamento, né, o que é predominantemente aqui são os homens, né, quando vai se falar de genealogia. Então as mulheres ficam, né, apartadas. De vez em quando aparece o nome de uma mulher, que é o caso das esposas de Lameque, mas isso é exceção. Então aqui só se coloca o nome dos homens. Então a gente não sabe, na verdade, se essas pessoas tiveram filhas, né? Porque aqui só interessam os filhos. Possivelmente eram os primogênitos, esses filhos aqui. Eles poderiam ter tido outros. Mas é interessante ver que, então, essas pessoas aqui, todas elas foram concebidas, né, já numa idade que para nós aqui já é a terceira idade. Já essas pessoas já eram idosas. E o Enoque? Né? Com quantos anos que o Enoque morreu? Pois é, aqui tem uma questão que é importante destacar. Existem dois Enoques ali no livro do Gênesis, né? Antes de Noé, existem dois Enoques.
Um é o filho de Caim, já foi citado no vídeo anterior, que se você não assistiu, vá lá e assista. Esse filho de Caim, ele também deu nome a uma cidade. Então, uma cidade chamada Enoque, né, que vem do filho de Caim. O outro Enoque é o tetraneto de Sete, descendente também de Adão, né, mas é o descendente do Sete, não do Caim. Este último, ele é mais conhecido por não ter morrido. Como assim não morreu? Ele simplesmente não morreu. Em Gênesis 5, versículos 23 e 24, diz o seguinte: E foram todos os dias de Enoque, no caso, na Terra, 365 anos. Né? E andou Enoque com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Né? No hebraico original ali está escrito Ve Enenu. E ele não era mais. Então, não diz que ele morreu. Diz que ele desapareceu. Né? Diz que Deus o tomou. Então, o Enoque, ele não morreu. Ele simplesmente foi transportado por Deus. Né? Ele não experimentou a morte. Esse é o Enoque, descendente de Sete. Esse não morreu. O outro a gente não tem, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele, depois que ele é mencionado na descendência de Caim, aí ele desaparece. Mas então o Enoque que não morre é o descendente de Sete. Mas o Enoque também teve a sua descendência. Né? Antes de desaparecer, né, ele também teve filho. Então por isso que a gente coloca aqui, né, nessa figura, não tem uma cruzinha no final ali do Enoque, à direita. Né, o Enoque, a Bíblia descreve que ele esteve na Terra por 365 anos e aí sumiu. Né, não morreu. Com 65 anos, Enoque teve um filho, Matusalém. Esse é o campeão de idade na Bíblia. Então, assim, de todas as referências que tem no Antigo Testamento, no Gênesis, este é o homem que mais viveu, segundo o Gênesis. Tá? Então, se ele pudesse concorrer ao que é o livro dos recordes, ele estaria no Guinness. Né? Ele morreu com 969 anos. Né? Então, esse é o homem, segundo o livro de Gênesis, que mais tempo viveu. Por isso que existe uma expressão, né, quando alguma coisa é muito antiga, né, a pessoa usa o nome de Matusalém, né, um Matusalém, né, alguma coisa muito velha. Né. Matusalém, que vem do hebraico Metushelach, né, às vezes está traduzido como Metuselá, Matusalém. E aí a coisa segue ainda, as pessoas continuam vivendo bastante tempo. Né, o Lameque, filho do Matusalém, ele também vive bastante, né, mais de 7 séculos. E aí vem o Noé. O Noé também vive bastante, vive 950 anos. Né? E o Noé é o cara que vai passar pelo dilúvio. Né? Quando o Noé tem 600 anos, acontece o dilúvio. Noé não era jovem. Né? E o Noé teve os seus 3 filhos, segundo o Gênesis, quando ele tinha 500 anos. Então o cara tinha meio milênio. Ele teve filhos com meio milênio. Então o pessoal aqui, a virilidade desse pessoal aqui era impressionante. Né? Além de viver muito, eles ainda, né, tinham filhos assim com idades extremamente avançadas. Bem, vamos falar aqui da duração dessa primeira era humana, segundo o Gênesis, né, que seria a era que vem de Adão até o dilúvio. Né? Se você somar o tempo passado, até o nascimento de cada filho, e finalmente o tempo passado até o dilúvio, que está em Gênesis 7, versículo 6, de acordo com o livro de Gênesis, se passaram 1656 anos da criação do mundo até o dilúvio. Então nós estamos aqui fazendo uma conta baseada, né, nas datas que o Gênesis apresenta. Então você pega lá a criação do mundo, os 6 dias, aí você pega as pessoas, as idades delas, né, você tem lá o nascimento, morte, e você vai somando isso e aí você chega a esse número. Então, segundo o livro de Gênesis, da criação do mundo até o dilúvio, se passaram 1656 anos. O capítulo 5 de Gênesis fala que os descendentes de Sete geraram outros filhos e filhas, mas não os nomeia. Somente os primogênitos do sexo masculino são citados. Então, assim, tem mais gente na Terra que o Gênesis não menciona. Né?
Então, os descendentes de Sete deve ter filhos, deve ter tido filhos e filhas, a gente não sabe quem são essas pessoas. Então, tem um monte de anônimos que não são mencionados. Mas aí tem um grande mistério, que é de onde que saíram as outras pessoas que não são filhos de Adão e Eva. Porque o Caim se casou com uma mulher e não sabemos de onde que ela veio. Agora, com relação a essa longevidade, né, seria possível, né, que pessoas vivessem quase 1000 anos? Ou vamos aos fatos aqui, né? O que nós temos de fatos? Até 2023, a pessoa mais velha cuja idade pôde ser comprovada era a francesa Jeanne-Louise Calment, que viveu 122 anos. Ela nasceu em 1875 e faleceu em 1997. Então, né, o que nós até 2023, né, o recorde né, de longevidade era 122 anos. Né, o que está um pouco longe lá dos 900 anos de alguns personagens antes de Noé, incluindo o próprio Noé, né, que viveu 950 anos. A questão é assim, não há casos comprovados de humanos que viveram mais que 2 séculos. E a visível debilidade observada nos humanos, quando se aproximam dos 100 anos de idade, torna improvável essa possibilidade. Alguns animais superam os humanos em longevidade, como as tartarugas. Em 2021, uma tartaruga chamada Jonathan completou 189 anos, sendo reconhecido como o animal terrestre mais velho do mundo. Então nós temos nos animais, né, um registro de uma tartaruga que viveu 189 anos, quase 2 séculos. Mas é isso, é uma tartaruga, não é nenhum ser humano. O animal vivo mais velho do planeta Terra, cuja idade pode ser estimada, foi um tubarão da Groenlândia. Em 2022, uma pesquisa apontou que ele tinha 390 anos. Então isso aqui seria o animal vivo mais velho do planeta, né, cuja idade foi possível estimar. Né, um tubarão da Groenlândia, que você não vai ver com frequência. E aí você pode questionar, tá, mas então como é que essas pessoas viviam tanto tempo e agora, né, o ser humano não consegue, chega, né, aos 100 anos com tanta dificuldade? Né? Tem uma explicação na Bíblia para isso. Né? Por que as pessoas não vivem mais por quase 1000 anos? Em Gênesis 6, capítulo 1 a 3, né, está escrito: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Olha que coisa interessante aqui. Né? Então aqui está falando que Deus pegou e colocou um limite. Ó. Chega, né? Agora o homem não vai viver mais tanto tempo. Então eu vou colocar um limite, então ele vai viver 120 anos. Né? A francesinha Calment, ela passou uns 2 aninhos aqui, né? Ela passou 3 anos desse limite aqui, mas tudo bem, né? Tá, a gente dá uma colher de chá dela. A coisa parece que faz sentido aqui. Então a gente tem aqui um limite estabelecido aqui. Né? Outra coisa que esse trecho fala aqui, né? Ele fala filhos de Deus e filhas dos homens. Olha que coisa aqui, né? Filhos de Deus. Então, nós supomos que os filhos de Deus está se referindo aos descendentes de Sete, porque eles invocavam o nome de Deus, né? Eles tinham um relacionamento com Deus ainda, e que aqui filhas dos homens, ele está se referindo aos descendentes de Caim. Mas aqui, a maneira como está escrito dá a entender, né, que as filhas dos homens, as mulheres, elas estavam associadas com alguma coisa ruim. Porque na hora que elas são tomadas como esposas, né, pelos filhos dos homens aqui, é que Deus pega e coloca esse limite de idade. Né? Então é mais uma referência negativa aqui com relação à mulher. E aí a gente pergunta assim, né, qual que é o motivo disso, né, esse castigo aqui? É um castigo por miscigenação? Né?
Porque, na verdade, assim, a gente está fazendo uma hipótese aqui com relação a essa questão de quem é filho do homem e quem é filho de Deus, né? Porque, na verdade, não há explicação sobre quem são realmente os filhos do homem, os filhos de Deus, e quem são os filhos do homem, tá? Nós aqui, ó, estamos supondo, né, que filhos de Deus se refiram a descendentes de Sete e os filhos do homem se refiram a descendentes de Caim, tá? Essa é uma suposição. Então, assim, e aí temos uma hipótese de que houve um castigo porque não deveriam se misturar, né? Que os descendentes de Sete não deveriam se misturar com os descendentes de Caim. E aí essa miscigenação foi castigada. Talvez porque, como Caim foi amaldiçoado, era para a descendência dele ficar isolada, né? Bem, então nós terminamos aqui, né, esse relato aqui sobre essa descendência, né, de Sete até Noé, com um afresco da Igreja Ortodoxa da Transfiguração do Salvador, que fica em Novgorod, na Rússia. Essa é uma pintura de Teófanes o Grego, que viveu entre 1340 e 1410. O Teófanes, ele não viveu, né, na época do Sete, e não conheceu ele pessoalmente, e não há nenhum registro de como Sete realmente era. Então isso aqui é uma representação de alguém que imaginou como que o Sete era, e com certeza influenciado pelo seu conhecimento pessoal e pela vivência do seu tempo. Aqui nós também vamos destacar uma outra obra de arte aqui, que é Noé, né? Aqui à direita, né? Então, e aí, inclusive a estátua à direita, no lado esquerdo, é uma estátua de Noé, é uma escultura da Catedral de Colônia, na Alemanha. Ela fica à direita da estátua de Adão. Você vê que o Adão, que está à esquerda, ele está coberto com pele de animal que Deus deu a ele, né? Que nós mencionamos na apresentação sobre o pecado original. E o Noé está segurando uma miniatura de arca, né, que tem uma ave em cima com um galinho no bico, né, que é o sinal de que encontrou terra. Essas esculturas foram criadas por Peter Fuchs e reparadas por Elisabeth Baumeister Biller após a Segunda Guerra Mundial. Então são obras interessantes, né, porque elas têm um propósito assim, didático de ilustrar alguns personagens, né, do Antigo Testamento. É claro que nós não sabemos como era Adão, nós não sabemos como era Noé, né? Essas representações são parte da imaginação do artista. Você já pode ir, na verdade, aqui. Claro que não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas nós temos que fazer as referências aqui, né? Nós utilizamos nessa apresentação a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, né, de João Ferreira de Almeida, foi o primeiro tradutor da Bíblia para o português, né? Para as palavras originais em hebraico, nós utilizamos várias fontes. As fontes hebraicas, né? As palavras escritas no hebraico, elas foram retiradas do Interlineário Hebraico Português de Eni Gilead, que apresenta a transliteração do hebraico, está disponível no Clube de Autores. Tem alguns trechos do Antigo Testamento, traduzidos e transliterados. Esta apresentação contou com roteiro e defeitos especiais da FGSL. Se você quiser, pode mandar comentários, sugestões. E inscreva-se no canal e assista aos próximos vídeos. Obrigado pela sua atenção.